Bem-vindos ao programa CPLP Gemini para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. CCITL e Bali reforçam cooperação para impulsionar investimento e turismo. A Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste recebeu uma delegação parlamentar e empresarial da província indonésia de Bali, com o objetivo de reforçar a cooperação econômica entre os dois territórios. O encontro centrou-se na identificação de oportunidades de investimento e no desenvolvimento de parcerias em setores considerados estratégicos para ambas as economias. O presidente da CCITL, Jorge Manuel de Araújo Serrano, destacou a experiência de Bali nos setores do turismo, hotelaria, restauração e cooperativismo, defendendo que esse conhecimento poderá contribuir para o reforço do setor privado timorense. Segundo o responsável, a prioridade passa por transformar as oportunidades de cooperação em investimentos concretos capazes de gerar emprego e impulsionar a economia nacional. Senhor senador, senhor deputado indonesiano, o mais importante é que existe vontade de trabalhar em conjunto. Não queremos limitar-nos à assinatura de memorandos de entendimento. Queremos que as ideias discutidas sejam implementadas e tragam benefícios concretos para os empresários dos dois lados. Estamos a cara captar em prática. O senador indonésio defendeu que o reforço da cooperação entre Bali e Timor-Leste é essencial para dinamizar o comércio e o investimento. Entre as propostas apresentadas, destaca-se a criação de pacotes turísticos conjuntos, permitindo que Timor-Leste beneficie do elevado fluxo de visitantes que Bali recebe anualmente. A delegação identificou ainda a agricultura, a agroindústria, a energia e a formação profissional através da atribuição de bolsas de estudo como áreas estratégicas para futuras parcerias. Banyak hal yang kita bicarakan. Hoje, a delegação da Indonésia, em representação da província de Bali e do Conselho de Representantes Regionais da República da Indonésia, do qual faço parte enquanto membro do Senado, foi recebida pelo presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste. Trouxemos representantes de associações ligadas ao investimento e ao setor da hotelaria de Bali. Fomos muito bem recebidos pelo presidente da CCITL e, durante a tarde, reunimos-nos também com o presidente da República, José Ramos Horta. Abordamos vários temas e concluímos que a cooperação entre a Indonésia, em particular Bali e Timor-Leste, é uma necessidade do momento atual. Identificamos vários pilares para reforçar essa cooperação. O primeiro assenta na nossa proximidade cultural e no facto de pertenceremos à mesma região da Ásia. Neste contexto, continuaremos a dar prioridade a esta parceria, reforçando não só as relações entre governos e entre parlamentos, mas também o contato entre os povos e cooperação entre empresas. O segundo aspecto prende-se com o potencial dos nossos mercados, tanto Indonésia, em especial Bali. Com Timor-Leste oferecem oportunidades significativas. Centenas de milhares de turistas estão interessados em visitar ambos os destinos. Além disso, Timor-Leste possui uma natureza de grande beleza e beneficia de uma proximidade geográfica que facilita o acesso. Por isso, por que não aproveitar os cerca de 16 milhões de turistas que visitarão Bali todos os anos para, no futuro, criar pacotes turísticos que incluam Timor-Leste? Essa é uma das propostas que pretendemos desenvolver. Com base nessas prioridades, apresentamos 5 propostas ao Presidente da República para reforçar a cooperação entre Bali e Timor-Leste. Untuk Timor-Leste dan Bali. Durante a visita a Dili, a delegação reuniu-se também com o presidente da República, José Ramos Horta, para apresentar a proposta de criação do Bali Timor-Leste Business Forum, previsto para agosto ou setembro em Bali. A iniciativa pretende reunir empresários e investidores dos dois territórios com o objetivo de reforçar a cooperação econômica, promover o turismo e criar novas oportunidades de investimento e desenvolvimento do setor privado. O governo acelera preparativos para a presidência da ASEAN em 2029.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação realizou esta quinta-feira a primeira reunião do Comitê Executivo para reforçar a coordenação entre os ministérios na preparação da presidência de Timor-Leste da ASEAN em 2029. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, afirmou que a reunião permitiu analisar os preparativos e os desafios nos setores estratégicos, nomeadamente nas áreas das infraestruturas, segurança, diplomacia e comunicação, com o objetivo de garantir que Timor-Leste esteja preparado para acolher a cimeira da ASEAN. Hoje, dia 16 de julho de 2020. Esta primeira reunião serviu para analisar as apresentações feitas pelo diretor-geral dos assuntos da ASEAN sobre o estado de preparação de cada setor e os respectivos desafios estruturais. Trata-se de um passo de extrema importância para consolidar a cooperação interministerial. A preparação deve que integrar os temas para cada componente. Além disso, o governo está também a dar prioridade ao desenvolvimento das infraestruturas necessárias para apoiar a realização dos eventos da ASEAN. Entre os projetos prioritários, destacam-se a construção de centro de convenções internacional, o aumento da capacidade de hotelaria e a modernização do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato. Setor de infraestruturas e também ser hoje na companhia. O governo está a reforçar a coordenação entre os ministérios para acelerar as obras prioritárias, incluindo o Centro de Convenções Internacionais, os hotéis e o Aeroporto Internacional de Dili, com o objetivo de garantir que Timor-Leste esteja preparado para assumir a presidência da ASEAN em 2029. Atenção especial, né? A tubela está matando. O Comitê Executivo é presidido pelo primeiro-ministro Querela Xanana Guzmão, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, sendo responsável por coordenar, monitorizar e supervisionar os preparativos para a presidência da ASEAN. Embaixador de Portugal incentiva a aprendizagem da língua portuguesa. Na terça-feira, o embaixador de Portugal em Timor-Leste entregou, juntamente com os parceiros da iniciativa, certificados a cerca de 20 formandos que concluíram um curso básico de língua portuguesa com a duração de 3 meses. O curso é promovido pela Embaixada de Portugal em parceria com a Escola Portuguesa de Dili e conta com o apoio financeiro do Banco Nacional Ultramarino em Timor-Leste. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, Duarte Bué Alves, e o diretor-geral do Banco Nacional Ultramarino em Timor-Leste, Paulo Lopes, apelaram aos formandos para continuarem a aprender português, sublinhando que o domínio da língua reforça os laços entre Timor-Leste e Portugal, amplia conhecimentos e competências e facilita o trabalho nas instituições públicas e privadas do país. Isto é uma iniciativa muito importante por várias razões. Primeiro, porque a prioridade à língua portuguesa, à disseminação, ao fortalecimento, ao enraizamento da língua portuguesa é para nós muito importante, primordial. Uma das grandes prioridades da Embaixada, promover, enraizar a língua portuguesa e formar as novas gerações, são sobretudo jovens que estiveram aqui, formar as novas gerações timorenses, capacitá-los, dar-lhes ferramentas para melhor domínio da língua portuguesa. Para os alunos, também uma palavra de apreço, realçar, tal como foi dito, da importância da formação, seja ele formação na língua, seja ele formação noutras áreas de conhecimento e que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer instituição e de qualquer país. Isaura Mota de Jesus, uma das formandas que concluiu o curso, afirmou que a língua portuguesa é fundamental para aprofundar conhecimentos e desenvolver competências, salientando que representa uma parte importante da identidade nacional e contribui para o desenvolvimento institucional de Timor-Leste. Como funcionário, a língua portuguesa é muito importante porque para nós tem uma prática, o dia a dia no nosso trabalho, e também ajudar também na parte das cartas, tanto para a carta da saída como a carta da entrada. Por isso a língua portuguesa é muito importante e também através deste curso também nos ajudou muito tanto em falar como a escrever também. Esse curso não terminasse nesse momento.
continuar no futuro mais, porque hoje aqui terminamos como A1. Então eu queria que se fosse um tempo que como se diz, os benfeitores desse curso tivermos alguma oportunidade para que a gente continuasse na segunda etapa desse curso. Os participantes eram, na sua maioria, funcionários do Ministério do Planeamento Estratégico e Investimento, da Secretaria de Estado da Toponímia e Organização Urbana, bem como estudantes da Universidade Nacional de Timor-Leste. O Tribunal Judicial da Primeira Instância de Dili aplicou 4 medidas de coação a 90 cidadãos estrangeiros suspeitos de integrarem uma rede de scam call centers recentemente desmantelada nos municípios de Liquiçá e Dili. O coletivo de juízes determinou a aplicação das medidas de proibição de ausência do território nacional, termo de identidade e residência, apresentação periódica às autoridades e apresentação periódica às autoridades e prestação de caução aos 90 arguidos. Os suspeitos estão indicados pela alegada prática dos crimes de exploração de jogo ilícito, burla informática, branqueamento de capitais e associação criminosa. Entre os arguidos encontraram-se 76 cidadãos estrangeiros detidos em Olmera, no município de Liquiçá, e outros 14 detidos em Campumbaro, em Dili, durante operações conduzidas pela Polícia Nacional de Timor-Leste e pela Polícia Científica de Investigação Criminal. Durante a audiência, o Ministério Público requeriu a aplicação da prisão preventiva ou, em alternativa, de medidas de coação acompanhadas da prestação de caução. Para o alegado líder da organização, o Ministério Público requeriu uma caução de $10.000. Para os restantes arguidos, pediu cauções entre $3.000 e $10.000, de acordo com o alegado grau de envolvimento de cada um. A defesa contestou o pedido, alegando que vários dos detidos chegaram recentemente a Timor-Leste e não dispõem de capacidade financeira para suportar os valores das cauções propostas. Após analisar os argumentos de ambas as partes, o tribunal fixou uma caução de $10.000 para o alegado líder da rede e de $2.500 para cada um dos restantes 89 arguidos. Os arguidos dispõem de um prazo de 20 dias para proceder ao pagamento. Caso não cumpram essa obrigação, a medida poderá ser substituída por prisão preventiva. Desde agosto de 2025, as autoridades timorenses intensificaram as operações de combate às redes de jogo online ilegal e aos scam call centers. Só entre 26 de junho e 13 de julho deste ano, mais de 300 cidadãos estrangeiros foram detidos em operações realizadas em Tibar, Bebonuk, Manleuana, Metiaut, Campumbaro e Olmera. As investigações indicam que parte das alegadas atividades criminosas funcionava em habitações arrendadas a cidadãos timorenses. O Ministério Público prossegue agora as investigações para apurar a dimensão da rede, identificar os seus principais responsáveis e determinar se existem ligações a organizações criminosas que operam fora de Timor-Leste. Entretanto, os 90 arguidos permanecem sujeitos às medidas de coação decretadas pelo tribunal. Desde o início destas operações, as autoridades timorenses reforçaram o combate ao crime organizado transnacional, recorrendo a medidas judiciais e ao reforço da cooperação entre as forças de segurança. Várias instituições do Estado e organizações da sociedade civil manifestaram preocupação com a expansão destas redes criminosas no país. O primeiro-ministro Karela Xanana Guzmão defendeu o reforço dos serviços de informação e de segurança com o objetivo de prevenir a instalação de organizações criminosas em Timor-Leste e reforçar a capacidade de investigação das autoridades. Por sua vez, a Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça apelou ao aprofundamento das investigações, defendendo que as autoridades não se devem limitar aos alegados executores, mas identificar também os presumíveis líderes das redes e todos os eventos facilitadores, incluindo cidadãos timorenses, caso existam indícios do seu envolvimento. No Parlamento Nacional, deputados da oposição exigiram igualmente investigações rigorosas e transparentes para esclarecer a eventual participação de redes nacionais ou de titulares de cargos públicos
sublinhando que todos os envolvidos devem ser responsabilizados, independentemente das funções que desempenham. Ministros dos Negócios Estrangeiros do Brasil critica tarifas impostas pelos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira, criticou veementemente esta quinta-feira as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros e condenou os recentes comentários do secretário do Estado norte-americano, Marco Rubio, classificando-os como inaceitáveis. Em Brasília, Mauro Vieira afirmou que a ação comercial dos Estados Unidos inclui o recurso a investigações ao abrigo da Seção 301 para justificar a aplicação de tarifas de 25% sobre vários produtos brasileiros, considerando a medida unilateral e injustificada. As tarifas em vigor desde abril de 2025 têm sido uma fonte de tensão nas relações comerciais entre os dois países. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. O que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. A Seção 301 corresponde a uma disposição a adotar medidas, incluindo a imposição de tarifas ou outras restrições comerciais contra países que violem acordos comerciais ou adotem práticas consideradas desleais ou prejudiciais para os interesses econômicos dos Estados Unidos. Esta disposição permite ao representante do comércio dos Estados Unidos investigar e responder a políticas comerciais estrangeiras que possam restringir as exportações norte-americanas ou conceder a outros países uma vantagem competitiva considerada injusta. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.